Querido irmão, querida irmã, nesta Sexta-feira Santa, convido você a contemplar a cena do descendimento da cruz. Diz o Evangelho que José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e assim Pilatos o permitiu. Arimateia desce o corpo de Jesus, segundo Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João acrescenta que Nicodemos embalsamou o corpo de Jesus. Mas contemplemos esta cena. Contemplemos num primeiro momento Cristo crucificado, Cristo morto na cruz. Contemplemos este corpo divino, que segundo o Evangelho de João, o Verbo de Deus se fez carne para divinizar a nossa carne, para santificar a nossa carne, fazer que a nossa natureza humana decaída pudesse um dia entrar na glória do céu. Deus se fez humano para que o humano se tornasse divino. Deus se fez humano para que o humano um dia pudesse comungar da vida de Deus. E em Cristo crucificado vemos tão grande amor de Deus por nós, a paixão de Deus por nós. Nos amou tanto, que entregou seu Filho amado para que o mundo fosse salvo, resgatado, curado por Ele. Por sua chaga somos curados, somos santificados, somos resgatados. Deus nos amou. Na cruz, Deus destrói a morte. Na cruz, Deus experimenta o inferno para que o pecador não vá para o inferno. O pecador que se arrepende, cuja pena seria o abandono de Deus, este abandono agora foi destruído, porque o próprio Deus o experimentou na cruz. Querido irmão, querida irmã, contemplemos Cristo crucificado. E diante desta contemplação, pensemos com Santo Inácio de Loyola. Ele me amou e foi capaz de fazer isto por mim. O que serei capaz de fazer por ele de hoje em diante? Jesus disse no Evangelho: prova de amor maior não há do que dar a vida por aqueles que ama. E Jesus verdadeiramente provou seu amor por toda a humanidade, oferecendo ao Pai a sua vida para a salvação de todos. Para a salvação de todos. Tão grande é o amor de Cristo por cada um de nós. Tão grande é o amor de Jesus por cada um de nós. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, ao contemplarmos Cristo morto na cruz, sobretudo neste dia da paixão de Cristo, entendamos a paixão nos dois sentidos que esta palavra carrega. O primeiro sentido da paixão é a palavra padecer, sofrer, sofrimento. E é claro, Cristo foi crucificado, isso não é gostoso, ou seja, profundamente doloroso. Cristo sofreu agonia, isso é doloroso, isso é sofrimento. Cristo morreu. Cristo experimentou a morte. Isso é paixão, isso é padecimento, isso é sofrimento. Mas o sofrimento pelo sofrimento só tem sentido se a paixão tiver um outro sentido, que é o sentido do apaixonar-se. Porque a palavra paixão também carrega esse sentido do amor, de estar apaixonado, de estar encantado. Né? Pensemos em duas pessoas que são profundamente apaixonadas uma pela outra. Mesmo à distância, o pensamento está constantemente naquela pessoa amada, naquela pessoa querida. O desejo profundo de estar perto, de se dar carinho. Né? Até a nossa cultura ocidental, né, gosta de representar as pessoas profundamente apaixonadas com aqueles dois olhinhos assim com o coração, né, pulsando. Os olhos viram dois corações que ficam pulsando assim de amor. Pois Deus é assim para conosco. Sei que durante muito tempo a própria catequese da igreja, a própria pregação dos padres, e hoje isso está de certa maneira voltando, enfatiza-se aquela visão de um Deus todo-poderoso, de um Deus rancoroso, um Deus juiz, um Deus punitivo, um Deus que vigia toda a sua conduta para punir tintim por tintim os seus pecados. Entretanto, Deus não é assim. Essa é uma visão absolutamente mundana, humana de Deus. Jesus, ao nos revelar Deus, ele nos mostrou uma outra visão de Deus. É um Deus com esses dois olhos
em formato de coração, pulsando por cada um de nós. Deus é apaixonado por cada um de nós. E por isso que Deus foi capaz de dar a própria vida. É por isso que Deus foi capaz de dar a própria vida por cada um de nós. Por quê? Porque Ele é profundamente apaixonado. Profundamente apaixonado. Então contemplemos a paixão de Cristo no sentido de alguém que nos ama de tal maneira, de tal forma, que Ele é capaz de dar a vida. Dar a vida por nós. Isso é simplesmente maravilhoso, querido irmão, querida irmã. Sabermos apaixonados por Deus, ou melhor dizendo, que somos objetos da paixão de Deus, objetos do amor de Deus. Deus nos ama tanto, tanto, que Ele é capaz de dar a vida por nós. Isso é lindo. Então contemplemos Cristo apaixonado na cruz, uma paixão que o levou a entregar a vida. Contemplemos, queridos irmãos e irmãs, a coroa de espinhos de Cristo, Cristo que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ora, o Paulo vai afirmar que pela ressurreição de Cristo, Cristo agora está acima de todo nome e Ele se tornou Senhor de todo o universo pela sua ressurreição. O Evangelho de João, já ciente disso, ao narrar a paixão de Cristo, narra a paixão de um rei. Ele é o verdadeiro rei. Quando Pilatos pergunta: tu és rei? Ele fala: sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Por que não é deste mundo? Porque neste mundo tem violência, tem guerra, tem desamor, tem fome. O meu reino é de outra instância. Isso aqui não deve ser entendido como se Jesus estivesse preocupado apenas com coisas espirituais, que o reino de Jesus fosse um reino distante deste mundo. Não, é porque os reinos deste mundo não estão organizados segundo os ditames de Deus. Mas no dia em que os reinos, os poderes públicos estiverem organizados segundo os ditames de Deus, aí o reino de Deus será deste mundo, estará presente neste mundo. Então Ele é rei, mas Ele na cruz é chacoteado, é feito chacota, lhe colocam uma coroa de espinhos. Quantas vezes os nossos pensamentos, a nossa cabeça, a nossa mentalidade precisa ser mudada. E esse é o sentido verdadeiro da palavra conversão no Novo Testamento. Metanoia significa mudar a mente, mudar a mentalidade. A gente só pode mudar o nosso jeito de ser, de comportar, se a gente muda a nossa cabeça, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de conceber as coisas. Caso contrário, tudo permanece do mesmo jeito. A gente pode mudar a roupa, pode mudar a veste, mas a conduta permanecerá a mesma se não houver mudança anterior, mudança interior, mudança de mente. Por isso que a primeira palavra de Jesus no Evangelho é convertei-vos, mudem sua cabeça. Se vocês mudarem sua cabeça, vocês vão entender o que eu estou querendo ensinar para vocês. Mas se não se muda a cabeça, se não se muda a mente, se não se abre a mente para o novo que Deus deseja propor, tudo permanecerá do mesmo jeito. Tudo permanecerá do mesmo jeito. Olhemos, queridos irmãos e irmãs, então, para a coroa de espinhos e peçamos a Jesus a graça de nós verdadeiramente nos convertermos, de mudarmos o nosso jeito de pensar para o jeito de pensar de Jesus. Caso contrário, o reinado de Deus não será instaurado sobre nós. Olhemos, queridos irmãos e irmãs, para os braços de Jesus cravejados na cruz. Olhemos, recordemos, irmãos e irmãs, que estas mãos é com as mãos que a gente trabalha, é com as mãos que a gente produz, é com as mãos que a gente também toca, cuida, sara as feridas. Olhemos essas mãos de Jesus que tocaram crianças, prostitutas, leprosos, doentes, todas essas pessoas que eram consideradas impuras no seu tempo, que a religião considerava impuras no seu tempo. Jesus tocou essas pessoas, acolheu, abraçou, incluiu todas essas pessoas.
Estas mãos que curaram, essas mãos que partilharam pão, essas mãos que multiplicaram pão, essas mãos que curaram enfermos, essas mãos agora, essas mãos que fizeram tanto bem, essas mãos agora estão cravejadas na cruz, injustamente. Estão proibidas de fazer o bem, porque o poder mau do mundo as cravejou na cruz. Ora, queridos irmãos, queridas irmãs, olhemos para as nossas mãos. Quantas vezes nossas mãos foram utilizadas para a violência? Ao invés de serem mãos abertas para partilhar, foram mãos fechadas para acumular, mãos fechadas para poder agredir, dedos apontados para os outros para julgar. Eram as nossas mãos que deveriam estar lá na cruz, mas Cristo assumiu o nosso lugar. O que haveremos de fazer com nossas mãos a partir de hoje? Quem haveremos de abraçar? Quem haveremos de tocar? Quem haveremos de curar com as nossas mãos? Porque Cristo agora precisa das nossas mãos. Somos o corpo de Cristo. Então, as nossas mãos agora são as mãos de Cristo para curar, para sarar, abraçar, acolher, perdoar. São as nossas mãos agora. Olhemos para os pés de Jesus cravejados na cruz. Os pés que simbolizam o caminho. O Salmo diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés. O pé simboliza a direção que damos na nossa vida. Ora, Jesus tinha uma direção na sua vida. Uma direção. Isso se nota nos evangelhos. Já a vida de Jesus estava direcionada, sobretudo, àqueles que mais sofriam. Aqueles que mais sofriam. Nós vemos um Jesus caminhante, um Jesus que anda por todos os lugares, um Jesus que vai ao encontro das pessoas. Assim também deveriam ser os nossos pés, que tantas vezes andaram por caminhos tortuosos, que nos levaram a vida a direções tortuosas, a direções pecaminosas. Pensemos, por exemplo, queridos irmãos, queridas irmãs, que direção que a humanidade está tomando neste tempo tão difícil, tão complicado. A humanidade que tomou a direção de explorar de uma forma indevida, irresponsável a natureza, e a natureza revida com uma pandemia, com aquecimento global, com todas essas coisas, porque a humanidade tomou uma direção de um consumismo destruidor e não um consumismo sustentável. Veja, querido irmão, querida irmã, a direção da violência, da guerra que tantos tomam, que não querem construir a paz, que não querem construir o amor, mas só querem construir a guerra, porque se enriquecem com a guerra, em detrimento da destruição da vida humana. Veja as direções que nós pessoalmente estamos tomando na nossa vida, se são direções que condizem com o Evangelho ou não. Se são direções erradas, irmãos e irmãs, perceba que deveriam ser os nossos pés, que deveriam estar cravejados na cruz, mas Ele os assumiu por nós. Por suas chagas nós fomos curados. Por suas chagas nós fomos curados. Por fim, queridos irmãos e irmãs, contemplemos o lado aberto de Jesus, o seu coração ferido, chagado. Diz o Evangelho que Jesus, depois de morto, o soldado feriu aquele coração e de seu coração saiu sangue e água. Ora, se saiu sangue e ao terminar o sangue saiu água, isso é uma imagem fortíssima que o evangelista quer transmitir, pois para o povo judeu a vida está no sangue. Jesus derramou todo o sangue. Jesus entregou toda a vida por amor. Amou-os até o fim, conforme o Evangelho de João também nos ensina.
amou-nos até o fim. Jesus nos amou até a última gota de sangue. Eis o sentido deste coração ferido, deste coração machucado, deste coração sangrando. O coração na Bíblia é símbolo, representa a sede mais profunda do ser humano, onde ele opta radicalmente por Deus ou não. Cristo sempre foi sim a Deus. Nós muitas vezes somos não. Não era o coração de Jesus que deveria estar ferido, mas era o nosso coração, porque muitas vezes nós não optamos por Deus, porque nós muitas vezes não optamos pelo Senhor. Mas Ele o assumiu no nosso lugar. Por suas chagas fomos curados. Era o nosso coração que deveria estar ali, travejado na cruz, ferido na cruz. Mas Ele o assumiu por nós. Então que o coração chagado de Jesus cure o nosso coração, a fim de que o nosso interior verdadeiramente possa ser curado, possa ser restaurado, possa ser resgatado por Ele. Que o nosso coração, o nosso interior, a nossa decisão possa ser inteiramente por Deus. Tenhamos, queridos irmãos e irmãs, portanto, esse carinho para com Jesus, esse carinho que José de Arimateia e Nicodemos tiveram para com o Senhor, retirando o Senhor da cruz e lhe dando uma sepultura digna. Lembrando, recordando que o mistério da sepultura é o mistério do plantio, conforme eu gosto de refletir. Somos plantados na terra, mortais, para ressuscitar, para nascer gloriosos na glória do céu. Assim aconteceu com Cristo. E ao ser sepultado num jardim, segundo o Evangelho de João, Jesus está fazendo, Deus por meio disso está fazendo uma nova criação, pois pelo mistério da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, Deus está consertando aquilo que o primeiro Adão, naquele primeiro jardim, fez de errado, de pretender viver uma vida sem Deus. Então que este novo Adão, morto, sepultado e ressuscitado, possa verdadeiramente nos dar esta vida nova, proporcionar a cada um de nós esta nova criação que advém da força da ressurreição de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.